Boa noite a todos, que a maravilhosa graça do nosso bom Deus repouse sobre a vida de cada um, sobre cada lar, que neste momento nos reunimos para cultuar ao santo nome do Senhor. A nossa saudação também àqueles que nos assistem, àqueles que irão assistir este vídeo, que é o culto que prestamos ao nosso Deus, que é digno de muito mais do que podemos oferecer, mas com graça e com misericórdia aceita o nosso culto de seres humanos falhos, mas remidos no sangue precioso de Jesus Cristo. Vamos começar este culto fazendo a leitura na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Diz assim a Sagrada Escritura: Se, pois, há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém. E louvado seja Deus por essa palavra conhecida que nos traz, a partir do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, traz orientação para que a igreja viva em unidade e em generosidade. Os versículos de 1 a 4 falam dessa verdade da igreja viver em unidade e em generosidade. Dos versículos de 5 a 8, o apóstolo Paulo diz que vivendo assim, caminharemos rumo ao exemplo que Cristo deu, esvaziando-se e adorando a Deus, de joelhos dobrados, de boca confessante, adorar e bendizer, como diz o versículo 11, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que neste culto façamos isso como que seres humanos redimidos, prostrados, ajoelhados, com boca que confessa Cristo Jesus o Senhor, adoremos o santo nome de Deus. Amém. Nós vamos neste momento entoar o hino de número 67, um hino com o título Coração Quebrantado. Com o coração quebrantado reconheçamos a grandeza de Deus, reconheçamos os méritos de Cristo, adoremos o santo nome do Senhor.
Louvado seja sempre o nome de Jesus, que na cruz morreu por nós, pagou pelos nossos pecados e nos deu condição de nos relacionarmos com Deus, sermos redimidos e poder assim adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Nós teremos uma oração e em seguida a equipe musical irá nos conduzir nos cânticos. Louvemos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez poder estar na Tua presença, Senhor, buscar a Tua face e poder Te adorar, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos infindas derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai, e pelo Teu amor que não se aparta de nós, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar enchendo os nossos corações, ó Pai, com Teu poder, com a Tua palavra, Senhor, para que possamos permanecer firmes nesta época, ó Pai, em que encontramos distantes, ó Pai, que possamos, mesmo longe da comunhão com os irmãos, ó Pai, podermos ficar como brasas vivas, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, nos acompanhando, nos assistindo e nos abençoando, ó Pai. Fica com nós, ó Pai, e abençoa o Teu povo que se encontra espalhado sobre a face da terra. Em nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém. Cristo
terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós. Louvado seja sempre o nome do nosso Deus, digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Passaremos agora para a meditação na palavra do Senhor, e hoje faremos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, leremos dos versículos de 25 a 37. Texto bem conhecido da palavra de Deus, mas como é palavra de Deus, nos traz sempre ensinamentos maravilhosos, divinos para o nosso viver. Leiamos então, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpreta? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo:
cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Louvado seja Deus pela palavra preciosa, maravilhosa, que traz aqui grandes ensinamentos para o nosso viver. Texto vibrante, um texto que apresenta a estultícia humana e a sabedoria divina. A estultícia humana representada pela pergunta capciosa desse doutor da lei, e também por sua insistência arrogante em querer saber de Jesus quem Jesus entendia que era o próximo. A sabedoria divina é representada pela oportunidade de arrependimento que Jesus dá, e Jesus faz isso em duas partes. Primeiro, dando oportunidade através do argumento, quando Jesus deixa que o próprio doutor da lei entenda que ele não estava cumprindo a lei. Mas como ele insistiu, aí então Jesus conta a conhecida história do bom samaritano. Ainda como introdução, nós olhamos para esse texto e vemos duas partes. A primeira parte inicial é o momento em que esse doutor da lei se levanta para questionar Jesus, e esse doutor da lei se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Faz uma pergunta capciosa. Versículo 25: o que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta do doutor da lei para Jesus. Jesus estava ensinando a uma multidão, então esse homem se levanta com essa pergunta capciosa. Ela é capciosa porque, primeiro, ela aponta para o fato de que o homem teria alguma coisa para fazer, e ele já estava fazendo. Como um bom judeu, cumpria ali a lei. Mas ainda vai além. Ele fala sobre herança. O que farei para herdar a vida eterna? Herança tem a ver com filiação. Então aquele homem diz assim: eu já sou judeu, eu já sou da descendência de Abraão, então sou descendente. O que mais? Eu cumpro a lei, o que mais que eu tenho que fazer? Herança vem não somente pela filiação, mas também herança sugere a morte. E aqui há o anúncio de que haveria a herança da vida eterna, e não estava restrita apenas ao sacerdote ou àqueles que eram descendentes de Abraão, mas sim aqueles que iriam acreditar na morte de Cristo Jesus. Aqui já anuncia que a vida eterna, ela é obtida não por descendência, filiação, mas sim por fé na morte, no sacrifício e na ressurreição de Cristo Jesus. Esse mestre da lei, ele é apresentado aqui por Lucas, que ele tinha um propósito. Lucas diz, ainda no versículo 25:
Ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então ele já mostra que veio, ele queria pôr Jesus à prova com essa pergunta. E ele utiliza no versículo 26, ele utiliza no versículo 25 o título mestre, tentando de alguma forma ganhar Jesus. Mas Jesus, sem bajular, com título nenhum, ainda que aquele possuía, era o doutor da lei, Jesus lança uma isca melhor. Jesus faz duas perguntas para aquele homem: sabes sobre a lei? Como as interpreta? E aí no versículo 27, sem precisar nem limpar a garganta, não, aquele homem já de imediato, de forma precisa, ele cita Deuteronômio 6, 5 e cita também Levíticos 18, 19 e 18, que é: amarás o teu Deus com toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. A síntese do cumprimento da lei. Aquele homem sabia de cor, mas para cumprir era necessário fazer em amor e em espírito de verdade. E infelizmente, amor e verdade não eram características da vida daquele homem naquele momento. No versículo 28, nós vamos ver que o doutor da lei, ele poderia, nesse momento em que Jesus diz, vai, cumpre essas coisas e viverás. Nesse momento ele poderia reconhecer a sabedoria de Jesus e reconhecer que ele não estava cumprindo a lei e se arrepender diante de Deus, que inclusive estava ali diante dele, o próprio Deus em Cristo Jesus, e ali ele poderia ter um desfecho feliz em seu viver, arrependido diante de Deus, e Deus, ele aceita o coração contrito, resiste o arrogante, mas ele aceita o coração contrito. Mas aquele homem não estava com o coração contrito. O objetivo dele, versículo 25, era tentar humilhar Jesus diante daquela multidão. Ele estava mergulhado na religiosidade, no poder, no domínio, e estava enciumado juntamente com os mestres da lei, juntamente com os fariseus, e estava ali com o propósito de mostrar às pessoas que Jesus não tinha tanto conhecimento assim. Então ele insiste no versículo 29, com uma forma arrogante, com ar de superioridade, aquele doutor da lei diz: defina o que é próximo, defina quem é o próximo. Imaginando que Jesus não saberia discorrer de forma escorreita e de forma sofisticada quem seria o próximo. Imaginava que Jesus não saberia dizer que o próximo, no conceito judaico, era primeiro um familiar, depois um amigo bem próximo, depois qualquer judeu, ou ainda, em última instância, alguém que aderiu aos princípios judaicos, alguém que teria se convertido ao judaísmo. Provavelmente aquele doutor da lei já começava a vibrar, achando que Jesus não saberia responder dessa forma. E aí então ele iria tomar a palavra, iria dominar o discurso
iria ali desmascarar Jesus. Mas não é isso que acontece. Então, a partir do versículo 30 até o versículo 37, nós temos a tão conhecida parábola do bom samaritano. Jesus, para definir quem é o próximo, Jesus então conta essa parábola tão conhecida. E no versículo 30, Jesus apresenta então um cenário: um homem que descia de Jerusalém. Um homem era o tratamento comum para um judeu, tratamento de respeito. Descendo de Jerusalém, um indicativo de que provavelmente ele estava adorando. Ainda no versículo 30, diz que esse homem foi assaltado e roubaram tudo. E além de roubar esse homem, os ladrões o machucaram. Então há um dado aqui que esse homem ficou sem roupas, que não identificaria ele como um judeu, e ficou também muito machucado, ferido, ensanguentado, também desfigurado, também não dando para identificar. Curiosamente, ao doutor da lei e a todos que ouviam, é dito que esse homem era um judeu e que descia de Jerusalém e vinha de adorar. Mas o samaritano da história não consegue identificar, porque primeiro não sabe que ele estava descendo de Jerusalém, segundo que ele não estava com roupas que poderia ser identificado como um judeu, também ele estava todo ensanguentado. A identificação fica somente para os primeiros ouvintes e para aquele doutor da lei. Os versículos 31 e 32 apresenta outros personagens da história: o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita, eles também estão descendo de Jerusalém. E aqui nós temos um contra-argumento sobre aquela ideia de que o sacerdote e o levita não quiseram tocar naquele homem, porque se ele estivesse morto, eles ficariam impuros e não poderiam cumprir os seus serviços no templo. Eles já tinham cumprido os seus serviços no templo. Eles já estavam descendo, inclusive, para Jericó, já estavam retornando para casa. Então esses dois que faziam parte daqueles que deveriam fazer o bem, Jesus apresenta aqui como um desvio. Eles tinham acabado de realizar ritos religiosos, mas a vida deles estava distante de uma espiritualidade, de uma prática daquilo que eles professavam, daquilo que eles estavam ritualmente cumprindo no templo. Esses dois são apresentados aqui como a trágica realidade da religiosidade baseada apenas nos rituais. Juntamente com o doutor da lei, o sacerdote e o levita são apresentados como aqueles que somente conhecem, mas não praticam. Aquilo que Tiago vai dizer na sua carta, que ser somente ouvintes e não praticante da palavra de nada adianta. Nos versículos 33 e 35, depois de falar do sacerdote, do levita, a plateia poderia esperar agora um israelita leigo. Depois de um sacerdote, um levita, viria um israelita leigo, e esse poderia ajudar aquele homem. Mas Jesus surpreende a todos, e Jesus apresenta então a figura de um samaritano. Se a atenção do público estava assim, nesse momento, já se dispersando, porque as figuras de autoridade estavam sendo apresentadas como
algo negativo, aqui Jesus então chama novamente a atenção de todos, apresentando um samaritano. E aqui as mentes poderiam já começar: não acredito, não, Jesus não vai fazer isso. E Jesus fez. Foi exatamente o samaritano que no versículo 33 diz que ele não vinha de Jerusalém, ele seguia o seu caminho, provavelmente um comerciante, estava fazendo comércio, estava, na visão dos judeus, se corrompendo, fazendo comércio ilícito. Mas foi ele que parou. Ele não vinha de Jerusalém, mas diz o texto que ele se enche de compadecimento, de misericórdia. Ele não tinha prestado um culto ou adoração, mas ele estava ali praticando o amor. Ele para, ele faz os primeiros socorros, versículo 34, põe óleo para acalmar a dor, vinho para auxiliar na cicatrização, e ele continua o tratamento, põe no seu próprio cavalo, então ele tem que ir a pé, trazendo o amor ao outro em primeiro lugar, leva para uma hospedaria, dando oportunidade para aquele homem ter o seu repouso, a sua recuperação, e ele vai adiante, versículo 35, ele quita até a alta, todo o tratamento até a alta, enquanto esse homem não tiver completamente recuperado, ou seja, não tiver de alta, ele está sob a minha responsabilidade, e se alguma coisa gastar a mais, eu vou pagar quando eu retornar aqui, e provavelmente era uma passagem nessa hospedaria frequente. Então esse homem demonstra o amor, ele demonstra aqui o verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia para com aquele que está ferido. O texto encerra então os versículos 36 e 37, Jesus respondendo ao doutor da lei. Jesus responde: não quem é o próximo. Jesus não apresenta aquele doutor da lei, a multidão e a todos nós quem é o próximo, mas sim de quem eu serei o próximo. Jesus diz: qual dos três parece ter sido próximo daquele homem? O intérprete da lei, o doutor da lei, tinha perguntado: quem é o meu próximo? E Jesus reverte, e na história Jesus diz assim: de quem você será o próximo? Para quem você irá demonstrar amor? Quem será o próximo alvo da demonstração do amor de Deus através da sua vida? Essa história, essa parábola, Jesus responde e sinaliza que ser o próximo é demonstrar compaixão. É aquilo que Tiago fala em sua carta, que essa é a verdadeira religião. Confrontado com o doutor da lei, que conhecia muito da lei e queria inclusive pegar Jesus em alguma falha argumentativa sobre a lei, confrontando com o sacerdote e o levita, que não tem misericórdia do homem caído, estava aqui o samaritano demonstrando compaixão, demonstrando ter a verdadeira religiosidade, demonstrando também que aquele mergulho que estava imerso os israelitas, achando que por serem descendentes de Abraão
é que já tinham garantido a vida eterna, Jesus vai dizer que não, a vida eterna vem por intermédio do Filho. E a partir dessa consciência da morte, da ressurreição de Cristo, é que se pode praticar a verdadeira religião, que se pode cumprir o amor. E é praticando esse amor, essa misericórdia, que então se pratica a verdadeira religião. Que Deus nos abençoe a vivermos com todo o conhecimento teológico, com todo o conhecimento das Sagradas Escrituras em nossa mente, em nosso coração, e que todo esse conhecimento se externalize em nosso viver, para demonstrarmos amor a tantas e quantas pessoas o Senhor nos permitir, começando da nossa família, passando por amigos, a nossa família biológica, espiritual em primeiro lugar, passando por amigos, se estendendo a pessoas de todas as etnias, de todas as circunstâncias, com oração e com atitudes, para que o amor de Deus seja refletido, seja testemunhado, para que Cristo seja conhecido cada vez mais em todos os momentos, e inclusive nesses tempos em que vivemos. Que Deus assim abençoe a todos nós, hoje e sempre. Amém. Vamos então fazer a oração final, agradecendo a Deus por este culto, louvando o santo nome dEle por esse privilégio tão maravilhoso que temos de bendizer o nome dEle, de cultuar e adorar a beleza da santidade dEle. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nosso bendito e maravilhoso Pai Celestial, louvamos o Teu santo nome e reconhecemos a grandeza do Teu poder. Em nome de Cristo Jesus e guiados pelo Teu Santo Espírito, dedicamos a Ti este culto, prestamos a Ti esta adoração, reconhecendo a nossa indignidade e reconhecendo que é só por intermédio da redenção de Cristo, da regeneração, da atuação do Santo Espírito, é que podemos prestar culto agradável a Ti, Senhor. Ó Deus, Te agradecemos por cada cântico, por cada palavra, por cada oração feita, e que tudo que nós realizamos aqui seja para a glória do Teu santo nome e para a edificação de cada um de nós e de todos que assistem e que assistirão a este culto. Ó Deus, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre cada lar, sobre cada pessoa, sobre cada um, que o Teu Santo Espírito, aqueles que ainda não se entregaram totalmente ao Teu amor, que o Teu Santo Espírito cumpra essa obra maravilhosa. A todos aqueles que já servem a Ti, que cada vez mais se fortaleça e se firme nos Teus propósitos, Senhor. Visite, Senhor, os enfermos, visite os que estão, ó Deus, enfraquecidos, que o Senhor levante cada um, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão trabalhando, buscando minimizar as dores e os sofrimentos desse tempo que estamos vivendo. Que o apego ao Senhor, a Tua palavra, a fé no Senhor cresça cada vez mais. Nós agradecemos a Ti porque Tu tens nos sustentado e tem nos preservado a Ti mesmo. Fique conosco, fique com essa semana que se inicia, fique com os trabalhos da nossa igreja, fique com o Teu povo. É o que nós Te pedimos e já em fé Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, a comunhão, o conforto, a sabedoria e o guiar do Santo Espírito, seja sobre cada um de vós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra,
hoje e para todo sempre. Amém e amém.